Graça e paz, irmãos, muito bom estarmos novamente na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé para estarmos louvando ao Senhor nessa hora. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Se o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Ao profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar,
Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Senhor Deus, ó Pai querido, eu quero te agradecer por este dia, Pai, por esse domingo, por essa chuva que cai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos mais uma vez na Tua presença, porque Tu estás aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical e foi bênção, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Obrigado também pela mensagem, Senhor Deus, que eu vou estar trazendo, Pai, que o Senhor Deus, com graça e misericórdia e compaixão, perdoa os meus pecados, Senhor Deus, purifica, Pai Santo, porque Tu és santo, santo, e cada vez eu devo me purificar para estar na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, por esses louvores. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Do cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, sem tristeza nem dor, nem intriga maior, poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel
Os irmãos podem estar se assentando. Gostaria que o irmão Alex colocasse para mim Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, nessa manhã, eu quero trabalhar com o tema, qual caminho seguir? A palavra de Deus fala que tem 2 caminhos. Aí você pode estar refletindo, qual caminho seguir? Depois de termos lido e ouvido sobre o Sermão do Monte, os discípulos, o sal da terra e a luz do mundo, Jesus veio cumprir a lei. Foi falado sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre os juramentos da vingança, sobre os juramentos, sobre a vingança, o amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, a oração dominical, como jejuar, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os 2 senhores, a ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário é proibido, não deis o que é santo aos cães. Jesus incita a orar, ensinou sobre a regra de ouro, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, que se encontra em Mateus 7,12. Jesus continuou ensinando sobre as 2 portas e os 2 caminhos. Só há uma possibilidade para a sua vida. Por isso que nós trabalhamos no tema, qual caminho seguir? A vida ou a destruição? O caminho estreito e a porta estreita, ou o caminho largo e a porta larga. Jesus não obriga ninguém, mas convida a todos a escolherem o caminho e a porta que leva à vida. Quem obedece às palavras do Senhor alcançarão seu objetivo. E no caso aqui o objetivo é a vida eterna que Jesus nos preparou. Então, diante dessa santa convocação que tivemos aí 40 dias sobre o Sermão do Monte, sobre tudo isso que eu acabei de ler para vocês, Jesus nos ensina, Jesus estava ensinando os seus discípulos e nos ensina através da sua palavra, e aí ele faz a pergunta, ou ele é o imperativo, entrai, na minha tradução, pela porta estreita. Entrai pelo caminho estreito. Então nós temos condições de estarmos o quê? Escolhendo qual caminho eu estou, qual caminho eu devo percorrer e qual caminho eu quero para a minha vida. Qual caminho que é bênção para a minha vida. E Jesus faz isso para nós. E para obedecermos tudo isso que nós lemos, ouvimos, nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Se essa for a minha vontade de seguir um caminho estreito e uma porta estreita, eu tenho que estar fazendo o quê? A vontade de Deus. E ao ler isso e ao estudar isso, nas minhas orações, eu falo sempre assim, ô Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu sou tão pequena diante de Ti, diante desses ensinos que o Senhor Deus deixou, que está contido na palavra do Senhor. E nos alerta sobre isso. Sou tão pequena, sou tão falha diante de tudo isso. É só pegar graça e misericórdia do Senhor. E a salvação realmente é de graça. Não precisamos
fazer algo para termos a nossa salvação, mas temos que estar cumprindo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e nos ensina até hoje, vai continuar nos ensinando. Irmão Alex, coloca para mim João 10, 7. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 10. João 10, 10. Eu vou estar lendo todo o versículo, mas eu vou querer só a parte B. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E para termos essa vida, a vida eterna e plenamente, nós temos que escolher, que seguir o caminho estreito e a porta estreita. João 14, 6. Todos nós conhecemos, mas vamos estar lendo o que diz o versículo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a salvação só está em Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E é impressionante que quando nós estudamos hoje sobre a escola bíblica dominical, que fala sobre o valor do homem. Qual é o valor do homem? O valor do homem é tão grande que Jesus deixou a sua mansão celestial e veio até nós, se esvaziou, tomou a forma humana de servo para vir buscar e salvar o que estava perdido. E quem estava perdido era eu, você, e muitas pessoas se encontram perdidas. Então, parece assim que foi combinado a lição com a mensagem. Não. Deus trabalha nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, mas dá para nós unirmos a nossa escola bíblica dominical, que é sobre seguir a Jesus, e seguindo a Jesus no caminho estreito e na porta estreita. É o único meio de chegarmos até Ele. É difícil, mas não é impossível. E Ele deixa exemplo na palavra de Deus como devemos agir como crentes em Cristo Jesus, porque todos aqui têm Jesus como único e suficiente Salvador. E aqueles que porventura vão ouvir essa mensagem, olha, eu digo a você, é só Jesus Cristo que salva. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro caminho, não existe outra porta. É só em Jesus que você pode encontrar a salvação. E essa salvação é de graça. E Jesus está de braços abertos a estar te recebendo. Ele não é um Jesus intruso, mas é um Jesus que, lá em Mateus 11, 28, fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vocês que precisam ser salvos. Estão com a vida errada. Venha até mim. Eu estou de braços abertos a recebê-lo. E aí coloque, irmão Alegre, João 3,16. São versículos conhecidos. Porque Deus tanto amou o mundo, que eu e você estávamos incluídos nisso, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não tenha morte eterna, morrendo sem Jesus, mas tenha o quê? A vida eterna, morrendo com Jesus.
E aí devemos caminhar nesse caminho, que é um caminho difícil, que tem valados, tem alguns obstáculos que encontramos pelo caminho. Mas não é difícil. Ele é difícil, mas ao mesmo tempo não é difícil, e não é impossível. Obrigado, pastor. Porque nós temos Jesus de braços abertos nós o receber, seja em qual condição, e ele está pronto a nos receber a qualquer momento. Porfiar é mesmo que esforçar-vos. Então nós temos que porfiar por entrar por esta porta. Esforçarmos por entrar por esta porta. E para esforçarmos e porfiar, nós temos que estar vigilante. E devemos estar equipados. Equipados com o quê? Com a palavra de Deus. É como um soldado que vai em batalha. Ele vai com todos os seus apetrechos, porque ele vai estar indo contra o inimigo. E nós, para chegarmos e percorrermos esse caminho e entrarmos por esta porta, nós temos que estar equipados com a palavra de Deus em oração, leitura, frequentando a igreja, a escola bíblica dominical. Hoje mesmo eu estive falando pela manhã que a prioridade, e a lição falava sobre a prioridade. A prioridade é seguir a Jesus. Aqui que não deixar pai, mãe, filho, não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua família, no sentido de a prioridade ser a família e não Jesus. A palavra do Senhor fala que não é digno de mim. Então, se seguirmos a Jesus e percorremos esse caminho, nós temos que seguir em frente. E porfiar mesmo, deixando as coisas que nos impeça de caminhar. Nós não sabemos quando Jesus vai nos chamar. E devemos estar prontos, porque qualquer momento ele vai nos chamar. E pensando nisso também, o caminho estreito é um limite das linhas que não devemos cruzar. Se desejarmos vida eterna, é a mesma coisa quando tem um filho pequeno. Você dá limites para o seu filho. Até aqui você pode ir. Você não pode ultrapassar essa linha. Não temos limites. E os limites em que eu me refiro é o mundo. O mundo, aqueles que não têm Jesus, caminham a passos largos para a perdição, para o caminho largo, para a porta larga. Então nós temos que ter limites que não devemos cruzar. E também, eu estudando sobre isso, Jesus é santo e devemos renunciar o pecado e buscar o que? A santidade. Renunciar o que? O nosso ego, o nosso eu. E buscarmos cada vez mais se santificar. Porque quando ele estava ensinando aqui, Jesus é santo, e ele estava ensinando aos discípulos como deviam se comportar, no sentido de santidade. E aí, o que vem a ser a santidade? Se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação de uma vida, de uma devoção e consagração total a Deus. 1 Pedro 15:16. Desculpa, 1 Pedro 15 e o 16, versículos 15 e 16. Primeiro, 1. Isso, obrigado.
Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O 16. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então devemos caminhar nesse caminho estreito, nessa porta estreita, mas também com santidade. Porque Jesus é santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que sempre eu peço, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai. Limpa os meus pecados, os meus pensamentos. Tem misericórdia, se compadeça da minha vida. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem é disciplinado por Deus, ele tem vida, e tem vida eterna, mas aqueles que não, ainda eles contaminam outras pessoas. Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Planeja o caminho, a porta estreita, o caminho apertado. Provérbios 21, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele nos conhece na sua inteireza. Salmos 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Provérbios 119, 105. Desculpa, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 139, 23 e 24. Sabes quando me sento? Não. 23 e 24. Isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E o caminho eterno é o caminho estreito, é a porta estreita. Salmos 1, 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso daí está bem para o caminho largo e a porta larga. 2 Samuel 22, 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, este é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho do Deus é perfeito. É por fiar, por entrar por esse caminho. Deuteronômio 5, 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Esse caminho dá vida. Tudo vai bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual
tomarão posse. Está falando para o povo de Israel, para andar no caminho do Senhor, para se não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas é andar em retidão, olhando para Jesus. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Deixa esse versículo um pouquinho aí, irmão Alex. Mediante a isso, eu vou estar lendo aqui. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Aqui, na minha tradução, larga é a porta, está até entre parênteses. E aí, pensando nisso, eu pensei nesse versículo. Há caminho que parece certo ao homem. O homem acha que está no caminho certo, está andando pelo caminho certo, mas no final conduz à morte, e à morte eterna. Por quê? Porque ele estava andando pela porta larga e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, e o caminho estreito e a porta estreita são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque tem que estar em sintonia com Deus. Por isso que sempre quando eu estava estudando essa mensagem, eu estudando, pesquisando e pedindo, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Qual o caminho? Eu estou fazendo a vontade do Senhor? Eu estou obedecendo a vontade do Senhor? Eu estou seguindo verdadeiramente a esse Jesus? Eu tenho deixado tantas outras coisas e tendo prioridade em Jesus? Tem misericórdia, Pai eterno, da minha vida. Eu quero percorrer esse caminho estreito e a porta estreita e chegar lá e ser bem recebida. Eu não quero ser que ele não me receba. Mas, Senhor, no teu nome eu fazia isso, no teu nome não te conheço, Ludmila. Então são coisas para nós pensarmos, meditarmos e endireitarmos algumas áreas da nossa vida que nós sabemos, e deixar Deus trabalhar na nossa vida para endireitarmos os nossos caminhos e continuarmos percorrendo esse caminho. Não o caminho que aos meus olhos parece que é certo, mas é caminho de morte, não é caminho de vida, não é vida eterna, não é o céu, mas é o inferno. É que Deus, né, Jesus, nos dá um ensino assim maravilhoso e vai culminar, depois eu creio que o pastor vai estar trazendo à noite, sobre os falsos profetas. Tudo isso são ensino para nós atentarmos, para vermos no caminho percorrido. Aí, pensando nesse Provérbios 14, 12, o irmão vai colocar para mim Gálatas 5, de 16 a 25. Qual é esse caminho largo? Qual é essa porta larga? Que muitos querem entrar por ela, muitos vão entrar por ela. Qual é esse caminho? Então diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aí, o mundão. Olha aí o caminho largo, que são prazer, que é gostoso,
que muitos preferem esse caminho, achando que é um bom caminho, mas é um caminho que leva o quê? À morte. Então diz assim: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se a gente for ver tudo isso sobre a concupiscência da carne, é tudo aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Mas o fruto do Espírito é tudo aquilo que Jesus ensinou que devemos fazer. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso até aí. Então, mediante a isso, esse é o caminho largo e a porta larga que as pessoas estão caminhando, achando que é certo, e você, se for corrigir, você... não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. E às vezes quando o pastor prega aqui, fala assim, olha, põe já os 2 pés na jaca. Aproveita a fazer tudo. Porque lá no inferno não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aproveita já. E às vezes nós queremos alertar, e até os nossos queridos mesmo. Não tem nada a ver, não. Mas o mundo caminha para esse caminho largo, essa porta larga, que é prazeroso, que faz bem, só que no final é caminho de morte. E aí eu gostaria que o irmão Alex, para fechar, pusesse Lucas 13, 24. De 24 em diante. Ver se é isso mesmo. É isso, né? Que também ele fala sobre a... Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Olha, porfiar, ou esforcem-se. E para nós esforçarmos, nós temos que ser vigilantes e estarmos o quê? Equipados com a palavra de Deus. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos até querem, porque tem que fazer a vontade do Senhor. Por isso que eu sempre peço misericórdia para a minha vida. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Um tempo aqui, na nossa igreja, apresentaram uma peça Mãos Vazias. E aí Jesus veio, chamou cada um. Cada um que foi apresentando essa peça, chegava com as mãos cheias. Aí teve a última personagem, chegou sem nada nas mãos e batendo na porta. Bateu até nessa porta aqui mesmo, a porta fechada. E aí é aqui o que eu acabei de ler. Não os conheço, nem sei de onde são vocês.
O tempo é esse. Se hoje ouvirdes a voz de Jesus, sendo Ele o único Salvador, falando sobre o caminho estreito, a porta estreita, não endureçais os vossos coração. O outro, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aquilo que eu li em Gálatas 5, de 22 em diante, da concupiscência da carne, dos olhos. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Eu não quero estar em... Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, que eu não quero estar incluído nisso, não. Mas, Senhor, eu cantava lá louvor, não te conheço. Eu dava escola bíblica dominical, não te conheço. Senhor, eu evangelizava na rua, no sol quente, não te conheço. Mas, Senhor, não te conheço. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Deixa eu ver se é até... Um momento só, irmão Alex. Até o 24. Pega até o 24, mas tudo bem. Então, precisamos estar percebidos nos ensinos de Jesus, na sua palavra, para entrar pela porta estreita. Eu sempre vejo assim que o porfiar é como se fosse aqui o banquinho. Não, naturalmente que eu não vou fazer isso, né? Mas é uma portinha tão estreita, com muitas dificuldades. E você tem que fazer de tudo para você conseguir passar. E essa passagem que seja aprovada pelo Senhor quando chegarmos diante dele. Devemos estar apercebidos com isso. E a nossa vida é valorosa. Nossa vida tem valor, como nós estudamos na escola bíblica dominical. As pessoas são valorosas, mas as pessoas preferem outros caminhos. E quando temos tempo, devemos o quê? Alertá-los. Mas muitos entrarão por esse caminho. Então, para Jesus não tem meio termo. Ou é crente ou não é crente. Não é ficar com dois pés numa canoa. Ora, eu estou lá na igreja. Ora, por causa de uma chuvinha dessa. Hoje eu não vou. São escolhas. Deus dá escolhas. Só que depois não pode dizer assim, nunca me avisaram sobre isso. Nunca me atentaram sobre isso. Nunca me alertaram sobre isso. Em que caminho eu devo andar? Está aqui. O irmão Sebastião sempre fala, o que está escrito, está escrito. Não vamos tirar aqui, dar meio termo. Não, sabe como é que é? Tem uma porta ali que é larga, mas depois ela se afina. Não. A porta é larga mesmo. E conduz à perdição. E a porta que é bênção. E Jesus é a porta que conduz as ovelhas. Conduz o quê? A vida eterna. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Que eu, a começar de mim, que eu possa estar em sintonia, alinhado, né? É alinhado. Teve uma noite aí que o pastor trouxe a mensagem e falou, não me lembro o texto, mas falou assim, para Deus, para Jesus, não tem 77%. Ou é ou não é. Ou é 100 ou não é nada. Não tem, porque ele deixa aqui escrito. Nós somos falhos, mas podemos estar
endireitando as nossas vidas enquanto temos tempo aqui na terra. E quando chegarmos lá, ou vamos ser aprovados ou desaprovados. E nem a peça mãos vazias. Senhor Deus, ó Pai querido, eu sei que ficou muita coisa, Pai. Peço perdão ao Senhor. Mas foi isso que eu entendi, Pai Santo. Eu creio que a palavra do Senhor é tão clara que não tem meio termo para o Senhor. É caminho estreito, porta estreita, caminho largo, porta larga, Pai. A porta estreita conduz à salvação, ao céu. A porta larga conduz à perdição, que é o inferno. Muitos vão por esse caminho porque não entendem ou não querem. O Senhor Deus não é um Deus que obriga. O Senhor Deus é tão claro ensinando, nos ensinando nessa manhã, em tudo que foi falado no Sermão do Monte, Pai, que eu creio que nós deveríamos novamente estudar sobre isso para ficar bem gravado nas nossas mentes, para pecar menos contra o Senhor, Pai. Ó Pai eterno, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia dos irmãos, Pai, misericórdia do pastor, porque todos nós somos falhos e pecadores, mas nós temos em quem espelhar, nós temos em quem seguir, e é seguir a Jesus, Pai. Até quando assim o Senhor Deus ou nos chamar ou vier buscar a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus deu condições a mim, mesmo com tantas falhas, Pai. Mas o Senhor Deus tem me alertado a tua palavra e também eu peço misericórdia, Pai. E se compadeça de nós, porque precisamos de ti. Essa é a minha oração que faço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.